vezes no trabalho ouvimos as pessoas dizerem: eu tenho meus direitos. Mas será que elas realmente sabem quais são os seus direitos? Estamos aqui hoje para falar com o Dr. Landirley Nascimento, advogado e presidente da OAB, subseção Itabuna, que irá nos esclarecer algumas dúvidas sobre demissão sem justa causa e qual a diferença para o trabalhador entre regime seletista e regime estatutário. O que é a dispensa sem justa causa e como funciona? Por tratar-se de um contrato bilateral, cabe ao empregador, quando entender que esse empregado não mais deverá ou não mais satisfazerá nas suas atividades para o qual foi contratado, demiti-lo. E dessa demissão, vai gerar para esse empregado vários direitos, como, por exemplo, ele sendo demitido sem justa causa, ele tem direito ao fundo de garantia, ao aviso prévio, às férias, ao 13º, a multa de 40% e também as guias para se habilitar ao recebimento do seguro. Para o trabalhador, qual a diferença entre o regime seletista e o regime estatutário? Ok? Então, ao meu entender, a base principal da diferença entre o regime seletista e o estatutário é que se aplica o regime estatutário aos servidores públicos, aqueles que têm contratos, aqueles que foram admitidos em empresas públicas, enquanto que o seletista normalmente tem como base aqueles empregados contratados por empresas privadas ou empregadores, né, particulares, ou seja, com a CLT, aqueles admitidos através do regime seletista vai ter que ser observado exatamente aquilo que estabelece a CLT, enquanto que aquelas pessoas admitidas sob o regime estatutário vai ser observado dentro do regime estatutário os direitos daqueles servidores. Caso o trabalhador informal, sem carteira assinada, seja dispensado sem justa causa, quais os direitos que ele tem? O fato é que, se esse trabalhador presta serviço a um terceiro e que esse trabalho não seja de forma eventual, claro que não tem nenhum prejuízo para esse empregador em relação aos direitos como de um trabalhador qualquer que eu digo sob o regime seletista. Então, ele sendo dispensado, ele sendo demitido, ele terá direito a todos os direitos, aviso, férias, 13º, fundo de garantia, e se tiver mais de 6 meses, ele tem direito também a se habilitar ao seguro-desemprego. Aqui com o Dr. José Carneiro, advogado trabalhista de Itabuna, para nos responder algumas dúvidas sobre direito de trabalho, demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa ela ocorre quando o patrão, o empregador, não tem mais interesse no trabalho do empregado. Entretanto, se o contrato for por tempo determinado, os efeitos são diferentes do contrato por tempo indeterminado. Porque no contrato por tempo determinado, o empregado já sabe o dia, quando ele entra no emprego, já sabe o dia que o emprego vai acabar. Pelo tempo indeterminado, ele não sabe, ele é surpreendido. Então, na demissão sem justa causa, pelo prazo indeterminado, ele tem que ser pré-avisado. Ele tem que ser pré-avisado por 30 dias. Então, ao final dos 30 dias, ou com a opção de 2 horas por dia ou 7 dias no mês, ele tem esse tempo de descanso para procurar outro emprego. Se o patrão não der esse descanso, esses intervalos, esse aviso prévio torna-se nulo e o patrão é obrigado a pagar novamente o aviso prévio. Porque o espírito dessa redução de jornada é justamente para que, quando ele está trabalhando, empregado, ele ter condições de obter um novo emprego e não ficar desempregado.
Então, se o patrão não concede esse intervalo, ele é obrigado a pagar novamente o aviso prévio, porque aquele primeiro fica sem validade. Então, demitido sem justa causa, o empregado tem direito ao aviso prévio, ao fundo de garantia com a multa de 40%, aos proporcionais de férias e 13º salário, a liberação do seguro-desemprego se tiver mais de 6 meses, e se tiver férias vencidas, 13º vencido, todos os direitos que ele tiver vencidos até a data da demissão. Quer dizer, a data mais um mês, que o aviso prévio conta o tempo de serviço. Então, se demitido hoje e não deixar ele cumprir o aviso, a relação de emprego dele se estende por mais 30 dias. Então, ele tem que pagar todos esses direitos desse período até o final do aviso prévio. Se ele for cumprir, aí já termina no dia que ele deixa o trabalho. Então, demitido sem justa causa, ele tem direito a todas as verbas rescisórias, sem desconto, só o desconto da Previdência, e se for um salário muito alto, o desconto do imposto de renda. O caso, quero dar um exemplo. O empregador é obrigado a cumprir. Estão previstos na linha A linha G e seus parágrafos do artigo 483 da CLT. Na hipótese que o empregador não cumpra essas obrigações, o empregado pode, sem ser demitido, pode ir à justiça, pedir ao juiz que rescinda o contrato de trabalho, porque o patrão não está cumprindo com seus deveres. Nessa hipótese, se ele tiver razão, também se considera uma despedida sem justa causa. Então, todos os mesmos direitos que ele teria se ele tivesse sido demitido diretamente, ele tem sendo demitido indiretamente pelo juiz, que é chamada rescisão indireta. Nós temos um caso concreto do processo 391/2004 da terceira vara do trabalho de Itabuna, em que o empregado trabalhava para uma empresa. Por que digo o nome? Não. Não precisa citar nome. Trabalhava para uma empresa e essa empresa prestava serviço a uma outra empresa. Então, quando ele foi demitido, a empresa que o contratou, o empregador dele não pagou. Ele entrou com ação na justiça. Mas ele fez o quê? Ele entrou com ação na justiça contra o patrão e contra a tomadora do serviço da empresa do patrão. E aí ele ganhou a ação. Ganhou a ação. Na execução, a empresa, que era a empresa empregadora, não teve condições de pagar, não tinha bens, não tinha dinheiro, não tinha bens, nem ela nem os sócios. O que ocorreu? Ele recebeu da tomadora do serviço, da empresa principal, que empretou a empregadora dele. Então, houve aí uma responsabilidade subsidiária nos créditos dele. Então, esse empregado recebeu dinheiro, mas não do empregador dele, mas recebeu dinheiro da tomadora do serviço dele, quer dizer, o serviço que ele prestou para uma empresa foi em favor daquela outra que pagou por ele. Boa tarde, a gente está aqui para saber se a população de Itabuna sabe o que é demissão sem justa causa. Cristina aqui vai nos dizer se ela sabe o que é demissão sem justa causa. Eu vou dar uma resposta que eu acho que não é correta, né? Mas é o que eu penso no momento. É assim, onde o funcionário não deu motivo. A gente está aqui com a dona Iolanda para a gente saber se a população de Itabuna sabe se é possível a demissão sem justa causa. É possível, sim, mas não está certo. Estamos aqui com a dona Judite para saber se o empregado demitido sem justa causa tem algum direito. Agora, se ele desse causa, que fosse despedido, aí ele não teria direito. Ah, ele não teria direito. Mas se ele não fez nada de errado e foi despedido, é injusta causa, né? Então...